Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de domingo, dia 16 de junho. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder, do seu amor sobre a tua vida, estenda sobre toda a tua família, derramando ricas bênçãos sobre todos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe com um coração ensinável, com um coração como uma boa terra, para que a tua palavra ali possa ser semeada e produza 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Nós te amamos e te damos, Senhor, nesta manhã, o nosso coração. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Lembrando você que hoje nós temos às 19 horas o culto de adoração, você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Amém? E falando sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, há algumas diferenças entre a primeira e a segunda epístola. A primeira epístola, Paulo, ele estava encarcerado, mas era uma casa onde ele gozava de certa liberdade, ele podia receber pessoas. Então era uma situação completamente diferente desta segunda epístola, porque nesta segunda epístola Paulo estava encarcerado, mas agora ele foi encarcerado e preso por Roma por causa da perseguição de Nero. Ele então estava em condições terríveis, num calabouço, ele estava num lugar em condições precárias e ali ele estava sozinho, praticamente sozinho. E você vai ver que aqui em todo esse texto, Paulo ele mostra que as pessoas abandonaram ele, porque agora eles estavam com medo da perseguição de Roma, então as pessoas foram abandonando Paulo, enquanto que na primeira vez que ele foi preso, que ele então escreve Atos 28, ali a primeira epístola a Timóteo, quando ele sai dessa prisão, ele diz então ali que ali, diferentemente desta vez, ele foi preso por causa da perseguição dos judeus, que estavam perseguindo Paulo. Agora não, agora era uma perseguição do Império Romano, do imperador Nero, e agora a condição era completamente diferente da outra. Então nós vamos ler o texto, que ele sempre começa com uma saudação dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é a saudação que ele inicia a sua epístola ao jovem Timóteo, que era filho dele, do ministério de Paulo, do evangelismo, das missões que Paulo fez. Então ele havia ganho Timóteo para Cristo já desde muito jovem. Então essa carta é direcionada ao jovem pastor Timóteo, que continua também em Éfeso. Amém? E agora ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Amados, isso aqui é algo extraordinário, porque você poder dizer, e você vê aqui o apóstolo Paulo, depois de tanto tempo, depois de tantas perseguições, tantas lutas, tantas dificuldades, ele se manteve fiel ao Senhor, e ele pode dizer: eu tenho a minha consciência pura. Amados, como cristãos, nós devemos seguir assim ao Senhor Jesus Cristo, como Paulo seguia. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo, ele fazia sempre essa intercessão, essa súplica por Timóteo e, claro, pela igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu também transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Então Paulo, ele recorda que a fé de Timóteo era uma fé sem fingimento, uma fé pura. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Então, amados, ele herdou esta fé da sua mãe Eunice, da sua avó Lóide. E aqui, então, no versículo 6, Paulo começa falando um pouco aquele jovem pastor Timóteo, admoestando ele, para que por esta razão, pois, te admoesto, versículo 6,
que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele está dizendo, Timóteo, eu transferi pela imposição de mãos dons para a tua vida. O Espírito Santo te concedeu através da imposição de mãos dons. Não enterre esses dons. Use esses dons, trabalhe com esses dons, reavive o dom de Deus. Ou seja, eles não estavam usando, ele estava deixando aqueles dons apagados. Mas ele precisava lembrar que ele tinha recebido uma imposição de mãos do apóstolo Apolo, concedendo a ele autoridade, poder para que ele pudesse pregar por meio dos dons de Deus, com o auxílio dos dons do Espírito Santo. E então ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Possivelmente Timóteo estivesse preocupado com toda a perseguição do Império Romano contra os cristãos. E por isso ele estava com aquele dom adormecido. Por isso, Paulo talvez está dizendo para ele aqui, possivelmente está dizendo para eles, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mesmo diante das perseguições, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio, para ter sabedoria, amado, sabe? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarceramento, que sou eu. Então, amados, ele está dizendo, não tenha medo, não tenha vergonha de testemunhar a respeito de Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Continue pregando com ousadia, com fé, com amor, com moderação. Amém? E não esqueça, ele diz ainda aqui, não esqueça, não te envergonhes também do seu encarcerado, que sou eu, porque Paulo agora estava nesta prisão em Roma. Então ele disse, não tenha vergonha de mim. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então não tenha vergonha de mim, continue testemunhando, não fique preocupado, não fique temeroso, mas prega a palavra. E não tenha vergonha de mim, não tenha medo também de talvez ser preso, como eu fui preso aqui em Roma, que nos salvou, e então ele diz que nos salvou Deus, né, por meio de Jesus Cristo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então Paulo está dizendo aqui, lembre-se, nós não fomos salvos porque nós éramos bons, mas nós fomos salvos pela santa vocação, pelo chamado de Deus, o chamado de Deus para as nossas vidas, para olharmos para Cristo, olharmos para a cruz e crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não por nossas obras, mas pela graça, pelo amor que Deus tem por nós, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada, como eu disse, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou seja, o Senhor já havia determinado enviar Jesus Cristo já antes dos tempos eternos, para que todo aquele que nele cresce pudesse ter a salvação. E ele então diz mais, e manifestada agora, então chegou o tempo da manifestação de Cristo, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha como é importante a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, como ela deve ser pregada. Sem meias palavras, sem um evangelho diluído, um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, porque este evangelho, ele nos dá vida, nos dá imortalidade. Amados, o evangelho, a palavra, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, ela é poderosíssima. Nós não podemos desprezá-la nunca, e Paulo está admoestando Timóteo a não se desviar, a não se encolher, a não deixar os dons adormecidos, mas pregar Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu na cruz por mim e por você para nos salvar. E ele continua, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou encarcerado aqui e sofrendo estas coisas porque é isso que eu tenho pregado. Eu não tenho pregado para agradar homens, para fazer a vontade de homens, mas para agradar Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E o propósito de Deus nas nossas vidas é o mesmo de Paulo, e de fazer discípulos.
E ele então também diz, todavia não me envergonho. Paulo não tinha vergonha da mensagem da cruz. Paulo não tinha vergonha de estar preso por causa do evangelho. Pelo contrário, para ele aquilo era motivo de alegria, de satisfação, eram as marcas que ele trazia por ser um homem de Deus, um pregador da palavra. Porque sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amados, ele não olhava, outro dia eu já falei sobre isso, Jesus ele não olhava para o seu sofrimento pessoal, para as circunstâncias, porque ele contemplava o eterno. Paulo ele não também olhava para as circunstâncias do presente, porque ele olhava e contemplava o eterno. Amados, isso é algo que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós passamos a enxergar o eterno, o propósito de Deus e não as circunstâncias do agora. Então Paulo não estava desesperado por estar preso e possivelmente com uma sentença de morte sobre ele também. Porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia da onde ele veio e para onde ele estava indo. E ele então diz no versículo 13, mantém o padrão. Olha que sério, amados. Será que nós vamos trazer isso para nós? Será que nós temos mantido o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus? Ou será que as circunstâncias, e era isso que estava acontecendo aparentemente com Timóteo, ele não estava mantendo o padrão? Ou ele estava tendo dificuldade para manter o padrão, de andar na palavra de Deus por causa das circunstâncias, por causa do tempo difícil. Amado, o tempo difícil ou fácil não pode nos impedir de andar na palavra de Deus, porque o tempo fácil também pode nos impedir de andar na palavra de Deus. Sabia disso? O tempo fácil, o tempo da abundância, da prosperidade, também pode nos roubar do caminho de Deus. E ele então diz, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Sabe como? Agradando o Espírito Santo. Por fazer a vontade de Deus, por andar na palavra de Deus. Porque quando nós não guardamos a palavra, nós entristecemos o Espírito, então o Espírito Santo ele nos deixa, ele parte. Ele diz ainda, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermogênes. Todos da Ásia abandonaram Paulo. Paulo estava sozinho. Paulo estava naquela prisão sozinho, as pessoas tinham medo de procurar Paulo, as pessoas tinham medo de ter algum contato com Paulo, elas tinham vergonha no sentido também de medo, de temor. Nós não podemos ter medo e temor, amados, de pregar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de andar com quem é de Deus. Amém? E ele diz então algo que é importante. Conceda, Senhor, misericórdia à casa de Onésiforo, amados. Este homem que é citado aqui, que se fala tão pouco, é uma das poucas pessoas que se manteve fiel a Cristo e também participando dos sofrimentos de Paulo quando ele estava preso. Todos os outros abandonaram Paulo, mas Onésiforo não. Onésiforo ficou, permaneceu, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha que, amados, olha que tremendo. E a Bíblia fala uma ou duas vezes aqui, nós vemos ele sendo citado aqui nas cartas de Paulo, de que ele era um homem que estava ali ajudando, auxiliando, que não se envergonhava de Paulo, não se envergonhava das prisões de Paulo, por isso ele não se envergonhava do evangelho da cruz, ele não tinha medo. E ele não se desviava das sãs palavras, da sã doutrina. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. Ele não teve medo do imperador. Ele não teve medo de Roma. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Olha, amados, tremendo, né? Tremenda esse primeiro capítulo de Paulo a Timóteo. A quantidade de orientações, quantas orientações Paulo dá a Timóteo. Paulo então cita Onésiforo como um homem fiel, em nome de Jesus.
E nós também não podemos ter medo, não podemos abandonar a fé, temos que andar na palavra de Deus, como ela está, como ela é, não nos desviarmos e sermos fiéis em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse domingo, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder, do seu amor sobre todos nós, que as nossas casas, famílias sejam abençoadas, que os casais sejam abençoados, que o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira sejam abençoados, que haja paz em cada lar, em cada família, sobre cada filho e filha do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço para todos.